Meus primeiros trabalhos em companhia do servidor, trabalhos que eu executava com devoção e anseios de aprendizados, foram cedendo ao crivo de uma análise ponderada, foram se enquadrando no plano das realidades simples, realidades que nunca deixaram de ser. Sendo a evolução apenas um processo, as condições e situações em que se enfronham os indivíduos nada mais são do que normais, do que decorrentes da movimentação evolutiva. Se a doença exterior aparece, isso é porque a doença interior a determina. Os fenômenos teratológicos começam no âmago espiritual, refletem os desvios de ordem moral. A falta de luz interna é quem provoca e autoriza a treva exterior. Por mais que sejam postas em dúvida as decisões da lei e da justiça, o fato é que, vasculhando, e muitas vezes não é necessário vasculhar muito, no histórico individual vão aflorando as causas motivadoras, a vertente de trevas, a fonte de variantes sofrimentos. O grau de treva ou de dor pode variar ao infinito, pode atender a matizes extraordinários em matéria expositiva, porém, tudo está subordinado ao crivo da lei de equilíbrio. Tudo são de evidências de lesões lavradas no imo, através de obras alguma vez executadas no curso das vidas. Podem, no exterior, comparecer as análises, as sondagens minuciosas, os diagnósticos profundos, mas, no princípio, as lesões serão sempre de caráter íntimo e infinitamente psíquicas. Quem descura o essencial há de ter alterações no formal. A treva de dentro é a senhora da escuridão de fora. A mancha íntima ordena que haja a chaga exterior. E na crosta, ou nestas plagas da vida, embora sejam muitos os institutos de cura e de reparações, tudo isso é exterior, tudo isso é terapêutica de panos quentes. Nada disso faz a verdadeira cura, porque a verdadeira cura está na iluminação interna, e o produto da higienização essencial é a que decorre da purificação espiritual. O homem que fomos buscar no lugar trevoso era um doente de todos os males. Era alguém que sofria de muitas lesões íntimas, estando no exterior de todo marcado pelas chagas e pelos indícios de alterações. A medicina, vossa ou nossa, diria palavras e citaria órgãos a mais não poder. Entretanto, colocado o homem na presença de 5 servidores do Departamento de Análise Psíquica, pudemos ver que tudo eram males que brotavam das datas históricas e das ações criminosas por ele, o espírito, perpetradas com frieza crudelíssima. Colocaram-no contra uma parede negra e reluzente, deitado em maca também negra e reluzente, apenas os lençóis, untados com material químico medicinal, com os quais o envolveram, eram brancos, e o pobre, todo chagas e dores, gemia angustiosamente quando os 5 servidores do Departamento de Análise Psíquica ficaram dele a uns 4 metros, de pé, e com os braços a ele estirados. Parecia estar diante de cerimônia religiosa, pois a seriedade envolvia o processo todo, através do qual iríamos ver a história do irmão, a origem de suas trevas, chagas e gemidos. Depois de alguns segundos, o homem deixou de gemer e mais alguns segundos se passaram para que fossem aparecendo contra a parede negra luzidia umas fumacinhas tênues. Estas tomaram corpo e dentro em pouco da densa fumaça foram se expondo formas, paisagens, vistas, etc. Ali vimos o homem a se movimentar, traficando com escravos, comprando e vendendo, fazendo longas viagens, cometendo tétricas ações. Aquela época passou, aparecendo outra vida, em que o homem estava vestido de clérigo, movimentando-se entre templos e rituais religiosos, de permeio com algumas reuniões secretas, onde combinavam liquidar pessoas de prol social como se fossem heréticas, a fim de tomar conta de suas respectivas posses.
e morreu apunhalado por um outro clérigo num porão escuro, para onde fora atraído sob a alegação de ali ter encontro com determinada senhora. Depois dessa época, vimo-lo numa terra cheia de neve, frígida, a se movimentar por entre nobres e clérigos, tramando contra certo movimento que bem se viu ser o movimento russista. Como homem autorizado pelo Vaticano, trabalhou diplomaticamente, fazendo mudar a feição dos acontecimentos. O seu trabalho custou muito sangue, muitas mortes entre os primeiros trabalhadores da restauração do cristianismo. A seguir, fomos vê-lo entre os espanhóis, toureando com maestria, sendo aplaudido por multidões frenéticas. Nada mais fez do que matar animais e regalar outros tantos seres humanos menos felizes, amigos de terríveis práticas. E na vida anterior, que após foi vista, era um salteador de estradas, vivendo nas grutas libanesas, como chefe de bando, pilhava e matava sem a menor sombra de remorso. Quando cessou a prova, a parede voltou a ser negra e luzidia, e o homem estava calmo, não mais gemia. Seus olhos continuavam esbugalhados, congestionados, com manifestas evidências de terror. Conheceu-se? Perguntou-lhe o chefe da casa de provas psíquicas. Ele fez um sim com a cabeça, sem pronunciar palavras. E o servidor, com quem eu andava, que recebera a ordem de fazê-lo ver tudo quanto fosse necessário, falou-lhe: agora você ficará curado por fora. Dentro, em breve, estará com as feridas cicatrizadas e a mente livre. No curso das vidas, porém, terá que se defrontar com as obras do passado. Eu não sei que coisas serão programadas, quando tiver que voltar à encarnação, mas sei que terá de se entender com as suas obras, vindo a sofrer de males correspondentes aos feitos criminosos. Os médicos dirão o que souberem e puderem. Alegarão estas e aquelas causas, acentuarão estes e aqueles reflexos. Nas bases, no entanto, estarão as chagas da alma, os erros cometidos nas vidas pretéritas. Nesta região, lembre-se, estamos em família. Todos aqui vibramos em um mesmo grau, embora possam variar de poucos acordes pessoais. Temos muito sangue a resgatar, muitas mortes a penar, grandes e dolorosos feitos a ressarcir. O chefe da casa introduziu: não espere pelas graças miraculosas nem lavagem de pecados por sangue nenhum, e tampouco pretenda que formalismos religiosos façam alguma coisa pelo reino do céu que lhe cumpre desabrochar no íntimo. Trate de se preparar para as nobres ações, para os bons tratos sociais. Os esforços fraternos é que iluminam as almas, é que as fazem brilhar. Lembre-se de que dos templos religiosos saíram os assassinos dos profetas e de Jesus Cristo, enquanto que das ações piedosas saíram as glórias reais. Procure meditar sobre a lei de Deus, comece pelo começo, e se quiser o modelo, medite nas obras de Jesus Cristo, porque modelo é, e quem não procurar imitá-lo, por certo não alcançará a libertação gradativa. Em resumo, irmão, tire com trabalhos bons de si mesmo as marcas negras que em si mesmo registrou, com os trabalhos hediondos que andou levando a termo. Pela primeira vez, o homem falou perguntando: devo pedir a Deus o quê? A resposta do servidor foi justa. Para si mesmo, peça arrependimento, e para Deus, peça oportunidade de trabalho fraterno. Não peça mais e nem menos do que isso, porque nisso está contido de que necessita e deve fazer. Lembrando que Deus é presente, assim como presente é a divina autoridade administrativa de Jesus Cristo, e em si mesmo poderá aquilatar de seus méritos e deméritos, desde que se recolha, concentre e proponha-se aos atos de redenção. O homem fez grande esforço, olhou ao redor e perguntou: esta é uma igreja? O servidor respondeu:
Todos, ou quase todos aqui, fomos criminosos em nome de Deus, da verdade, do Cristo, do bem e da justiça. Por isso, temos por objetivo conhecer e cultivar a verdade, assim como possamos conhecê-la. A verdade para nós não é religiosa, não se escraviza a conceitos e a preconceitos humanos. Demais, como deverá vir a conhecer, a lei de Deus não manda ter esta ou aquela religião. Ela ordena no sentido de não idolatrar, de ser decente na conduta social e de respeitar-se a revelação. O mais tudo é produto de conchavismos e engodos inventados por homens. Lembre-se de que Jesus assim interpretou e deu exemplos de servidor da soberana vontade de Deus. Procure imitá-lo, se quiser ser cristão, se quiser vir a ser um espírito digno da divina paternidade. Pensei que fossem adeptos de uma nova religião, comentou o homem. Sorrindo amigavelmente, o servidor respondeu: nada disso, pois temos aprendido com a vida as lições da eterna verdade. O que é humano passa, porque é falho e transitório, enquanto que a verdade permanece e aguarda a chegada dos espíritos que se vão tornando decentes. A verdade está nos fundamentos de tudo e de todos, e a ela devemos ir pelos caminhos que são o amor e o conhecimento. Tende cuidado com as religiões, porque em nome da verdade os seus proprietários cometem todos os crimes e se julgam justificados perante a lei de Deus. E como já viu, em si mesmo tem a prova de que a verdade não é parceira das traficâncias e dos cambalachos humanos. Um grande conselho, exclamou o infeliz. O servidor emendou: prefiro que seja o seu próprio conselheiro. Pergunte a si mesmo estas 3 perguntas, toda vez que tenha dúvidas a respeito de suas obrigações. Primeiro, estarei de fato combatendo em mim mesmo as tendências idólatras, sem o que jamais saberei amar a Deus em espírito e verdade? Segundo, estarei de fato cumprindo com os meus deveres sociais, assim como a lei ordena, a fim de merecer de Deus as bênçãos da paz e do progresso? Terceiro, estarei de fato honrando o ministério da revelação, a palavra de Deus, um instrumento de consolo, de advertência e de ilustração? E diante da mudez do infeliz, que revela nada saber de tais verdades fundamentais, o servidor murmurou: logo estarás curado e em estado de aprender as lições necessárias. Não te preocupes, que os ensinos virão, e com eles os novos encargos, para que te libertes das culpas adquiridas e te faças um digno irmão de Jesus Cristo. Pensa, todavia, em termos de eternidade, para que te proponhas a andar devagarinho e com o máximo de segurança. A verdade não tem pressa, e nós devemos ser prudentes para não cairmos em tentações, em abismos, por causa das precipitações que a vaidade, o orgulho e o egoísmo soem provocar e impingir. Saímos dali e fomos à chefia de nosso departamento. Horas depois, estávamos na crosta para entregar a mensagem a que já me referi. Como fosse a minha primeira viagem à crosta, senti bastante a diferença de contato, o choque entre as condições vibratórias, pois a Terra e sua atmosfera irradiam de modo grosseiro e bastante inferior do ponto de vista psíquico, em vista dos pensamentos, sentimentos e práticas de sua humanidade. A mensagem vinha ao encontro de um pedido feito. Um grupo de estudiosos queria fundar um centro em determinada região da França, escolhendo o patronato de alguém que fora canonizado pela Igreja Romana pelo fato de se comunicar entre eles através de uma senhora portadora de ótimas faculdades mediúnicas. A consulta fora feita pelo chefe do grupo, em lugar diferente e através de outro médium. E continha bastante prudência, pois ele achava que o tal patrono, embora dócil aos ideais cristãos, tivera em vida procedimento contrário à lei de Deus, pois fora um dos grandes chefes inquisitores. Consentia, como diz,
em que fosse indicado como patrono do centro, não porém com o título de santo, assim como a Igreja Romana o impusera aos seus profitentes. A resposta do plano superior, onde fora parar a consulta, veio em desabono do patrono sugerido, pelo fato dos trabalhos que teria o centro de levar a termo, onde teriam de intervir grandes vultos da erraticidade. O patrono deveria ser escolhido entre os virtuosos de fato, não os santos feitos segundo as conveniências do mundo, porque o tal espírito indicado ali presente não passava de um grande infeliz, tomando ares de importante, de autoridade, sujeito ainda ao guante de seus orgulhos despóticos. Não estava sofrendo, pois já havia feito severos resgates, mas estava planando em esfera mental e vibratória fartamente inferiores. Como resultado, a senhora médium afastou-se, magoada com a preterição de seu querido santo. Mais tarde, não muito mais tarde, depois de organizado o centro, fomos visitá-lo, tendo encontrado ali severo ambiente, de todo disposto aos melhores feitos. E ficou combinado entre as partes da crosta e do mundo espiritual que alguns médiuns viriam, encaminhados pelo nosso plano, a fim de que eles pudessem trabalhar pelo bem da humanidade, à altura de seus recursos. Com o tempo, ficou sendo um dos bons centros em chão francês, produzindo maravilhosas curas e levando o conhecimento da verdade a muitas inteligências. Para serviços tais importa que o amor se imponha, o que não aconteceria caso fosse oficializado o patronato daquele vulto, falho de virtudes e farto de vício, entre os quais se salientavam a idolatria e o imenso orgulho que lhe minavam o íntimo, prejudicando-o tremendamente em suas necessidades evolutivas. Não tanto a idolatria, pois são muitos os espíritos que por infantilidade a ela se entregam, por seu intermédio adorando a Deus, embora sacrificando suas necessidades íntimas de aprimoramento psíquico. Realmente a idolatria não faz tamanho prejuízo, quando o espírito é simplesmente infantil, sujeito a superstições e a simulacros, pela sua própria falta de noção da verdade e de suas responsabilidades. Assim como não se pode querer que o espírito infantil proceda com superioridade. Entretanto, tal não se passa com orgulho, pois este fere frontalmente as virtudes latentes da centelha espiritual, que carece de evolver, que necessita de luz e de trabalho. O orgulho engendra vaidades e comanda toda uma legião de outros defeitos. O orgulho cega a criatura em face de suas prementes necessidades, chafurdando-o nos abismos trevosos, enquanto lhe faz parecer que é mais do que os outros. Quem quiser ver até onde pode o orgulho, observe que os senhores das religiões, em todos os tempos, se entregaram a nefandas obras, traindo as disposições da lei para forjarem seus dogmas e rituais, suas maquinações infernais. E quando se chega a saber que o orgulho faz um simples errado e pecador pensar que pode ensinar a Deus, o que mais é necessário dizer? Se ele faz o pecador se acreditar suficiente para alterar a ordem divina, que mais é preciso dizer para que se saiba o quanto é nocivo e degradante? Não há necessidade de dizer outras facetas do orgulho, quando exercido nos quadros de outras atividades humanas, onde fomenta divergências de todo jaez, erguendo barreiras entre os homens e criando dificuldades intransponíveis à evolução dos espíritos. Quando nos domínios da fé ele opõe a criatura ao Criador, fazendo-a crer que é a autoridade para alterar as verdades fundamentais, o mais tudo é de fácil compreensão. E se quisermos saber, quando se torna formidando em sua capacidade de corrosão em geral, basta aliá-lo ao egoísmo. Deste conúbio, dessa infusão tétrica, surgem as infernais engendrações que mancham de sangue e que atam as almas a tremendos lastros kármicos. Egoísmo e orgulho, quando articulados,
cavam abismos e descidas aos hediondos países do pranto e ranger dos dentes, na palavra de Jesus Cristo. E a terra é um mundo assaz inferior, onde os perigos armam laços e tocaias a seus habitantes, pelo fato de serem tardos de coração e fartos de malícia, fracos de reais conhecimentos e fortes de presunção. Um fato que dias depois teve como cenário aquele mesmo departamento de análise psíquica foi a vinda de um irmão, de alguém que triunfara sobre suas mesmas inferioridades. Defrontara seus erros com severa bravura, armado de fé, esperança e trabalhos mediúnicos superiores. Digo superiores pelo fato de ter sido um bom médio passista, um grande benfeitor de seus semelhantes. A ferramenta que lhe serviu, saibamos, vive a enferrujar nas mãos de muitos outros que nada ou muito pouco fazem. Ele a usou como devia, produziu o que pôde e veio com a sua bagagem em estado de fartura. Ao falar-me o servidor sobre ele, fê-lo com elevação de sentimentos. Alexandre foi um bom, foi amoroso. De todas as oportunidades, amar aos que sofrem e necessitam é a que mais rende. E Alexandre foi inteligente porque se agarrou ao trabalho de servir aos doentes, aos sofridos do mundo, com todo o ardor de que fora capaz. Ontem, ao ser retirado do corpo, tudo presenciou, tudo se lhe tornou consciente como paga do céu pelas suas prendas de capacidade renovadora. Era um grande errado? Basta dizer que era um dos habitantes desta região. E para onde irá agora que a si próprio se superou? Não sei, pois ele poderá optar pelo trabalho entre nós, como alguns já o fizeram. Temos necessidade em nossos hospitais e postos de socorro imediato de criaturas amorosas. Já sabemos como as coisas se passam, pois não? Sei que onde tudo mais pode falhar, o amor sempre tem o que fazer, avançando alguma ou até mesmo muita coisa. Sei que, ao merecer alguém, ficam para o lado as práticas terapêuticas normais, intervindo o amor, através de quem tenha como vasalo, para que tudo se realize, depressa e melhor. Tenho notado também a unção com que os mais capazes encaram as intervenções do amor diante de quem mais ama. Todos se inclinam, todos se tornam reverentes. Discutem os nossos maiores sobre princípios, processos e técnicas, falam sobre dietéticas e terapêuticas, simpatizando ou não, assim como fazem os irmãos da crosta. Mas tenho observado que ninguém diz palavra, e todos se curvam quando o amor vem e faz das suas, através de alguém que o veicula. Nem poderia ser de menos, Gregório, pois o amor é das manifestações de Deus a que mais nos prende e eleva, diviniza e glorifica. Disse um apóstolo elevado nas asas do sublime que Deus é amor. Para mim, Deus é absoluto ao infinito, é sem limitações. Porém, o amor é a sua manifestação que mais me convém no estado em que me encontro. Depois de breve pausa, convidou-me. Estás convidado para fazer parte da comissão observadora. Que comissão? Aquela que estará presente durante a análise psíquica de Alexandre. Sempre que há um caso raro, nossos maiores escolhem alguns elementos e oferecem-lhes a oportunidade. Como sabe, há muito que aprender nas revelações históricas das almas, em seus feitos favoráveis ou agravantes. Afinal de contas, assim quer Deus que a vida contenha todo o cabedal de instruções necessárias. Ninguém atingirá o reino do céu interior, a iluminação crística, sem ser através dos eventos da vida. Eis porque, realmente, as grandes almas são as grandes observadoras de todos os fenômenos da vida. Em tudo quanto existe, há finalidade. E por isso mesmo, os eventos da vida são as marcas da movimentação e do progresso. Observe que, tendo o espírito a obrigação de evoluir intimamente, já que de fora não virá o reino do céu, se dele tirassem a vida contínua e seus acontecimentos, seria a mesma coisa que lhe tirarem o direito de evoluir, os meios de realizar a sua cristificação.
E por isso, não existe uma grande alma que não seja uma grande observadora dos eventos históricos individuais e coletivos. Compreendo, compreendo. E com isso voltamos ao mesmo pé, que é concordar com a autodeificação, com o desabrochar dos poderes latentes, à custa dos próprios esforços. A grandeza de uma alma, portanto, está na razão direta de sua feitura íntima, em concordância com a lei de equilíbrio. Justamente, Gregório, e você irá observar mais uma vez a história de um grande errado e grande lutador pela sua libertação. Irá compreender que andou jogando mal com as suas liberdades individuais, armando-se de trevas e dores, para depois ter que enfrentar severo programa ressarcitivo. E como resumo, concordará em que o fiel da balança está dentro de cada um de nós, sendo sempre mais feliz aquele que melhor souber agir harmonicamente, prestando-lhe atenção. E de novo teremos a lei pela frente, não é isso? Normalmente, teremos sempre a lei pela frente. O modelo divino, precisamente por ser divino modelo, atendeu aos proclamos da lei, deixando aos homens, seus irmãos, o exemplo total. E se alguém achar que pode derrogar a lei, que faça a experiência. Bem cedo compreenderá que agiu como tolo, sobrecarregando-se de faltas e de duras consequências por vindouras. Tenho, bondoso servidor, feito umas perguntas a muitos irmãos. Tenho desejado saber sobre as causas de meus pequenos ou grandes sofrimentos, e em todos os casos tenho descoberto atos transgressores, desvios da lei. Até cheguei a pensar, aqui com os meus botões, como se dizia muito na crosta, para recomendar exclusivamente o culto da lei. Antes que eu terminasse, o servidor interrompeu-me. Mas o Cristo não fez isso mesmo? Pelo menos, repliquei, não dizem que ele redime os pecados e salva por medida de graça? Com vigoroso acento na voz, observou: fiquemos naquilo que o Cristo fez, ensinou e deixou como doutrina. Ele não se disse redentor e nem prometeu salvações de favor ou graça. Em tudo viveu a lei e transmitiu a toda a carne a graça da revelação generalizada. Ela que é a fonte de advertências, um instrumento de ilustração e portadora de consolações. O restante pertence aos invencionismos de homens, mormente daqueles homens que, para terem na fé um bom comércio mundano, de tudo lançaram mãos, inclusive das maiores aberrações, criando conceitos e formalismos que, uma vez impostos como artigos de fé, foram produzindo seus terríveis efeitos, porque desviando da verdade libertadora. Como dizem os nossos livros de instrução, Jesus tomou a lei de Deus por base e deu-lhe a maior demonstração de severa observância. Por isso mesmo, vamos repetir, o cristianismo é, como doutrina, a essência e o mecanismo da lei, e por ser assim, embora possam negar, ninguém destruirá esta realidade. Fora da lei, do amor e da revelação, não poderá haver cristianismo, porque ele é a lei viva, onde esplendem a moral que dignifica e a revelação que ilustra e consola. Estive ontem a ler o capítulo 7 do livro dos Atos e meditando nas palavras proferidas por Estevão, concebi a ideia de que para haver uma grande reforma religiosa na terra, bastaria que os homens se prontificassem a executar totalmente a lei de Deus. Ela contém, de fato, os 3 artigos fundamentais, tudo quanto o cristianismo do Cristo realmente contém. Concita o amor de Deus, em espírito e verdade, por ser anti-idólatra. Ordena que se viva decentemente em sociedade, para que se mereça de Deus as boas recompensas, e faz reconhecer a revelação como fonte instrutiva e consoladora. Que mais é o cristianismo em sua essência e mecanismo, em sua feição moral e em seu batismo de espírito? Nesse caso, para que o novo Cristo? Não basta o espiritismo, que é a reposição das coisas no lugar? E quanta gente lhe dá crédito, bondoso servidor? Fez ver a tristeza em seu belo semblante, indagando-me:
Por que pregaram Jesus na cruz, irmão Gregório? Foi por terem-no admitido como Cristo? E hoje, se ele voltasse ao mundo para cultivar a lei, o amor e a revelação, como fez naqueles dias, não é certo que os cristãos, em seu maior número, fariam tudo para lançá-lo em algum manicômio? Não tenho nenhuma dúvida de que assim fariam, visto como professam um culto em nome do Cristo, que nada tem de lei, de amor e de revelação. Saiba então, Gregório, que o trabalho dos espíritas é o trabalho da reforma em todos os sentidos, começando pela restauração do caminho do Senhor. Não é com pressa que irão a bom fim, tenha certeza disso. É, saibamos, com bastante trabalho e imenso critério discernitivo. A verdade, que não tem pressa, exige, no entanto, de seus arautos o máximo rigor racional. E como é de ver, não poderá haver rigor racional sem que haja senso discernitivo. Pauseou, sorriu e aconselhou-me. Não tenha pressa, irmão Gregório. Percebendo aqui o reto caminho, pensa você numa reforma de base, de ordem geral e imediata. Ninguém fará semelhante coisa, pois os homens, nossos irmãos, assim como nós, têm lá suas muitas contas a serem ajustadas, e para isso terão que se defrontar no espaço, no tempo e através das vidas sucessivas. O fermento celestial que carece de tempo para levedar a massa, não é isso, bondoso servidor, ao que importa conhecer e respeitar? Simplesmente, irmão Gregório, quanto à doutrina, ao cristianismo do Cristo, que o Espiritismo revive totalmente, ficará no mundo e irá fazendo a sua parte. E a verdade de quem ela dá fiel testemunho também permanecerá em seu posto de honra, em seu eterno posto de honra, aguardando a chegada de seus realizadores. Em realidade, Gregório, quem não realiza a verdade em si mesmo nunca estará unido a ela e jamais será brilhante e glorioso. E para realizar a verdade interna, como fazer sem ser através do espaço, do tempo e das vidas? Tens razão, bondoso servidor. A reencarnação é a válvula redentora e evolutiva das almas. E sem tempo, espaço e leis básicas, como poderia dar cumprimento ao seu dever? Apanhou-me pelo braço e voltamos na direção de nossa morada astral.